Então, essa conversa que eu trago para vocês hoje, ela surgiu numa disciplina que eu dei na pós-graduação, eu trabalho no programa também de pós-graduação lá na universidade, o programa é o PPG Limiar, Programa de Linguagens, Mídia e Arte, que até está com processo seletivo aberto, fazem um jabá. Quem tiver interesse em fazer mestrado, é uma oportunidade muito boa, né? Um programa interdisciplinar muito bacana. Programas interdisciplinares, eles são ótimos, porque eles ajudam a gente a pensar o mundo de maneira mais holística, mais integrada, né? Saindo fora também só das nossas caixinhas habituais. Então, para mim também tem sido um prazer trabalhar num programa assim, né? E eu dei uma disciplina o semestre passado e que chamava Tecnologias e Sociedade. E eu trabalhei essas temáticas com eles. E conversando, né, com as professoras Vanessa e Rosane, eu sugeri, né, eu falei, olha, vocês não acham interessantes? Porque eu acho que essas discussões, elas são muito importantes para falar com os professores em formação inicial, para falar com os que estão se formando, pesquisadores, mas principalmente para falar com quem está na sala de aula, na educação básica, né? Eu acho que muitas coisas, às vezes, quando a gente está já lá na ponta no ensino do ensino superior, às vezes eu escuto colegas ainda dizerem que os alunos não sabem fazer pesquisa, que os alunos não entendem certas coisas, mas a gente fica pensando assim, mas em que momento na educação básica a gente trata dessas coisas com os alunos, né? Então, a educação básica, ela é fundamental mesmo, né? Como diz o próprio título, né? A sua própria nomeação, para que a gente possa pensar essa formação para a cidadania. Então, não adianta a gente cobrar algo do aluno quando ele chega depois no ensino superior, né? Se essas questões não foram discutidas lá. Então, durante muito tempo, eu acho que a gente tem pensado a educação ainda, não sei se mudou muito, mas no que o Freire costuma chamar de educação bancária, né? Aquela que a gente vai e deposita o conhecimento para depois dar uma prova onde, que é o momento em que a gente vai sacar o conhecimento, né? A educação bancária do Freire era isso, né? Às vezes as pessoas não entendem e falam, ele está falando da educação. Não, é isso, é o professor que vê ali no aluno um depósito, vai lá, joga o conhecimento, aí vem aqueles termos, né? Análise do discurso é bom para a gente prestar atenção sobre a maneira como a gente mesmo trata as nossas relações com a educação, né? Então a gente diz assim, absorver conhecimento, né? Aprender, né? Adquirir no sentido de como se fosse o conhecimento fosse um bem de consumo, um produto terminado que o aluno vai lá, né? Recebe, então a gente deposita nele e depois a gente faz uma prova, né? E todas as outras provas oficiais que existem aí também, além daquelas que a gente dá, mas as provas que eu digo assim para mensurar índices, né? Educacionais, que são nada mais nada menos do que um ato de sacar, né? Depositei e vou lá sacar, para ver se aquilo tudo que eu falei ressoou. Mas será que isso é construir conhecimento? Então, isso é uma pergunta que eu queria deixar aqui para a gente pensar. Será que construir conhecimento é isso? Formar, né? Quais são os objetivos da educação? Sempre vou buscar um pouquinho um pesquisador que publica na área de educação, que é o Gert Piesta, que ele faz essa pergunta que eu acho que é tão importante. Quando a gente fala em qualidade da educação, será que primeiro a gente não teria que ter em mente aí essa pergunta? Quais são os objetivos da educação? Porque a partir dos objetivos é que a gente pode traçar parâmetros para dizer o que seria a tal da qualidade. Se o nosso objetivo é o bancário, é o depositar para tirar, as provas que medem essas questões de leitura de conteúdo, elas vão mostrar a eficiência ou não dos nossos depósitos, né? Na hora que a gente for fazer o saque. Mas se a gente estiver pensando em conhecimento, não como produto, mas como processo, se a gente estiver pensando em conhecimento como um processo de construção, né? Que vai realmente transformar essas pessoas durante o seu processo. Então, talvez a gente precise começar a olhar a educação por um outro aspecto. Bom, e pensando tudo isso, eu acho que é bastante eminente, né, essa necessidade de nós entendermos o papel que as redes sociais e em mídias digitais exercem hoje na nossa vida, o lugar, né, o espaço e o tempo que elas ocupam na nossa vida. E quais são essas éticas e estéticas contemporâneas que são relevantes para a formação docente? Então, foi essa a minha proposta de fala hoje. Se puder passar para o próximo, por favor.
próximo slide, por favor. Mandou para vocês? Agora mandou. Bom, a Rosane fez uma apresentação minha, que é aquela do famoso Lattes, né? Mas como a vida não cabe no Lattes, eu queria contar que também que a Eliane também é tutora desse gatinho branco aí, que chama Ghost, que há uns 3 anos atrás veio me adotar, sentou do meu lado e nunca mais saiu. Que eu adoro flores, eu tenho muitas flores que eu mesmo plantei, a maior parte delas aqui no meu jardim. É a única coisa hoje que eu consigo fazer para desanuviar um pouco, né, dos ambientes de trabalho. Já há 35 anos eu escuto as pessoas me perguntarem se eu trabalho ou se eu só dou aula, por isso o meme, né? Eu não apenas trabalho num programa de pós-graduação interdisciplinar, mas eu gosto de me sentir uma pessoa interdisciplinar, não sei se é porque eu sou aquariana, sempre falo isso, mas, enfim, sou uma pessoa que gosta de pensar interdisciplinarmente, né? E como ela já falou, as outras partes ali vocês já conhecem. E eu botei essa figura assim de 1000 computadores e coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada por tecnologia, o tal do estereótipo da aquariana. Mas o meu olhar para as tecnologias em relação aos processos educacionais tem crescido e amadurecido, ainda bem, eu gosto de pensar que isso é bom, né? Nos últimos 10 anos, quando eu comecei já a publicar e a falar sobre essa relação das tecnologias na educação, né, dos 10 anos para cá. Então, o próximo slide, por favor. Esqueci de dizer também que eu sou esposa do Eduardo e mãe do Ricardo, faltou ali. A gente fala do gato, esquece do marido do filho, depois a gente leva bronca. Bom, eu preparei para a gente conversar hoje uma pequena pauta, mas fiquem à vontade para trazer outros aspectos, para a gente dialogar, tá bem, meninas? Eu queria começar falando um pouquinho da pertinência dessa discussão, de porque eu achei interessante propor essa conversa hoje, mostrar um pouquinho essa perspectiva teórica que me orienta, que é a perspectiva dos letramentos. Aí a gente vai pensar um pouquinho numa questão de conceito, né? Redes sociais e mídias digitais, e vocês vão ver que eu não falo mídias sociais, e aí eu vou mostrar por quê, né? E aí entrar um pouquinho em alguns detalhes de éticas e estéticas contemporâneas que eu selecionei para falar hoje. Eu tinha mais uma que eu tinha posto aqui, mas eu resolvi tirar, que é essa trollagem do humor excludente. Se der tempo, ou em uma outra oportunidade, eu volto nela, porque eu achei que estava muita coisa hoje. Mas aí eu queria começar falando, então, depois sobre os algoritmos e a privacidade, um termo que está em voga agora, que eu não sei se vocês já conhecem, que é o termo profilagem, filtros bolha, colapso contextual, eu não sei também se é um termo que vocês estão familiarizados, mas com certeza estão familiarizados com o que ele significa, síndrome da fadiga da informação, a cultura do cancelamento e algumas questões, brevemente, falar sobre questões de imagem de rede, dispositividade tóxica e dismorfia corporal. Percebam que cada um destes aspectos, eles poderiam dar, isoladamente, uma conversa muito longa, muito papo, por muito tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo eu tenho para falar hoje, e eu sou bastante falante, como vocês já puderam ver. Então, vocês fiquem à vontade para me cortar, para dizer que o tempo acabou, né? E quem sabe, se for o caso, a gente marca outras conversas em outros momentos, tá bem? Para falar de alguns outros aspectos que vocês tenham interesse, vocês podem dizer, e aí depois eu me disponho a conversar sobre isso, se eu estiver apta a fazê-lo, certo? Então, no próximo slide, vamos lá para a pertinência dessa discussão, então. Bom, para falar um pouquinho da pertinência da discussão, eu quis trazer alguns dados para vocês, porque eu sei que a nossa sociedade adora o poder dos números, né? E eu sou de letras por um motivo, mas eu acho que os números, né? Eu leio os números como realmente textos que têm ali discursos importantes por detrás, muitas vezes que precisam ser bem entendidos, né? A gente não pode olhar o número como um poder absoluto. Né? Então, assim, 80% das pessoas acreditam que isso é melhor, mas que pessoas, 80% de quanto, né? Eu acho que a gente tem que questionar sempre. Mas, como o número fala muito alto na nossa sociedade, na nossa organização social, eu faço parte, eu tenho o privilégio desde o ano passado de ter sido, assim, a honra, na verdade, não é um privilégio também, mas é uma honra
de ter sido convidada para ser parte da equipe de especialistas que palpita numa pesquisa que chama TIC Educação, que é a pesquisa desenvolvida pelo CETIC, é assim, a CGI é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, é esse CGI aqui que, se vocês olharem, eu vou pegar o meu mouse, mas não vai adiantar nada, é só para mim mesmo, porque não sou eu que estou apresentando, mas eu estou olhando aqui onde está escrito, pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras. Então, obrigada, Vanessa, você está vendo aqui um CGI.br. Esse CGI é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O NIC é o Núcleo da Internet, Núcleo de Informação e Comunicação, que é o núcleo do CGI, e dentro desse núcleo existe um setor, que é o setor da pesquisa TIC Educação, que faz essa pesquisa, que faz pesquisa sobre educação e tecnologias da informação e comunicação no Brasil. Então, é uma pesquisa que eu acho que já tem 10 anos ou mais, né, que ela vem sendo feita anualmente, e eles têm um grupo de especialistas, que são professores de diversas áreas do conhecimento e do saber, professores pesquisadores de universidades, tem também membros da sociedade civil, de organizações não governamentais, tem também representantes de organizações governamentais, né, do Ministério, das Secretarias de Educação. É um grupo grande de pessoas que trabalha como, dando uma assessoria. A gente discute sobre os dados, os resultados que eles trazem antes deles publicarem os resultados. Então, a gente recebe os resultados em primeira mão, fazemos uma reunião em que os resultados são discutidos, analisados, né? E temos a oportunidade de opinar, de dar ideias, para que as próximas pesquisas sejam feitas, e aí questões serem incluídas ou excluídas, e tal. Então, é um trabalho bem interessante, né? Fazer parte desse grupo de especialistas. E essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, ela ainda não está publicada, mas ela está divulgada. Então, por isso que eu posso mostrar, porque eu recebo os dados, mas aí eles vêm como, na primeira reunião, eles vêm como confidenciais, mas já está disponível no site do CETIC, tá? O CETIC aqui é o Centro de Pesquisas de TIC que desenvolve a TIC Educação e que está ligado ao CGI e ao NIC, certo? Então, se vocês entrarem aqui nesse endereço que eu divulguei aqui, vocês vão encontrar essa pesquisa lá já apresentada no mesmo PowerPoint que eles apresentaram para a gente, acho que com pequenas modificações, mas eles todo ano, acho que o mês que vem já sai, uma publicação oficial, então com as análises, com os pareceres e tudo mais, e saem alguns artigos, inclusive tem um capítulo lá ele é um e-book, vai sair um capítulo que nós escrevemos, esse projeto que eu tenho em parceria com os professores Petrilson Pinheiro, diretor associado do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com a professora Valquíria Montemor, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, e uma das coordenadoras do Projeto Nacional de Letramentos da USP, né? E mais 2 colegas professores parceiros meus lá do programa de pós-graduação de Linguagem, Mídia e Arte da PUC Campinas. Então, nós escrevemos um artigo que vai sair junto nessa publicação agora de novembro. Aí vocês vão ter a pesquisa total, grande lá. Por enquanto que está disponível, quem quiser acessar, porque é bem interessante, tem dados muito interessantes para quem está na escola, porque a pesquisa é sobre a escola. Então, eu acho que quem está na escola tem que ler essas informações, porque senão fica assim, né? Vai na escola, faz a pesquisa, publica, e quem é da escola mesmo não tem esse retorno, né? Acho que essa volta é importante. E eu trouxe esses dados para justificar por que falar de redes sociais e de mídias digitais na educação do Brasil hoje. Bom, a gente já falava disso antes da pandemia, mas se vocês olharem os dados que estão aqui sobre percentual de escolas que adotaram ao menos uma atividade com o uso de tecnologia digital durante a pandemia, e os dados pré-pandemia, vocês vão ver que há uma disparidade enorme, né? Então, obviamente, a necessidade do ensino remoto nos fez buscar recursos que antes a gente falava como sendo possibilidades para a educação, como sendo oportunidades, né? Formas de pensar os nossos fazeres educacionais e as nossas pedagogias, práticas pedagógicas, mas que, a partir da pandemia,
se tornaram mais do que essas possibilidades, se tornaram os meios, os caminhos a serem utilizados para poder acessar, de fato, de alguma forma e em alguma medida, os nossos alunos. Então, o número cresceu muito e hoje a gente tem, pensando aqui, essa foi uma pesquisa feita de maneira um pouquinho diferente, normalmente essa pesquisa teria sido feita com 13 mil escolas, para vocês terem uma ideia. E ela acabou sendo feita com 3 mil por causa da condição da pandemia, né? Então, o TIC Educação esse ano está bem diferente, porque ela está saindo em função do quadro da educação no Brasil, em função do Covid-19, né? Da Covid-19. Então, assim, eles entrevistaram dessa vez, ao invés de 13 mil, 3.678 escolas, sendo 2.009 urbanas e 1.669 rurais, né? E o resultado que eles trouxeram foi que, desse total de escolas, 87% adotaram ao menos uma atividade com uso de tecnologia durante a pandemia. E aqui a gente tem o quadro distribuído por escolas estaduais, municipais, particulares, em regiões urbanas e em regiões rurais. O período da coleta foi de setembro de 2020 a junho de 2021, e eles fizeram isso com o objetivo de entender a apropriação das tecnologias digitais nas escolas brasileiras, o ensino fundamental e médio, com enfoque para o uso desses recursos por alunos e professores para atividades de ensino e de aprendizagem. Então, é um dado, assim, bastante recente e bem significativo, porque tem uma boa amostragem, ainda que essa amostragem seja bem menor do que a pesquisa tem feito nos últimos anos, mas é por conta do que tinha realmente de disponibilidade da educação no momento, né? Então, eles falam com professores, eles falam com gestores, eles falam com alunos, pesquisa é bem ampla. Bom, então, pode ir para o próximo, por favor? Ainda nessa pesquisa, eu trouxe esse quadro, porque aqui a gente tem exatamente a relação com o uso de aplicativos e redes sociais durante a pandemia, que é o nosso tópico, né? Então, por que é pertinente a gente conversar sobre o que a gente vai conversar hoje? Olha só, se já não era pertinente antes, que eu acho que já era, mas se a gente tiver que dar uma justificativa numérica aqui, vamos pensar a realidade hoje do uso de aplicativos e redes sociais durante a pandemia, né? Isso implica que, eu peguei só essa questão que eles levantaram, que é posse de perfil ou página nesses ambientes. Então, se a escola tem perfil ou tem página nesses ambientes, né? Então, olha só, o número que a gente está trabalhando aqui é de 3.678 escolas de todo o Brasil, como vocês viram, né? Aí tem escolas estaduais, particulares, municipais, tudo. Então, o total de escolas, né, que tem hoje aplicativo ou usa redes sociais, então 91% criou grupos em aplicativos ou redes sociais. E 64% desse total possui perfil em página em redes sociais. Então, você veja que a escola está na rede social. Certo? Então, por aí, para mim, já justifica. Se já não justificava antes, que eu acho que já era importante, agora está mais justificado ainda, né? A escola está na rede social. Então, a gente tem que entender, até numa perspectiva decolonial, para olhar para essa rede social e entender o que significa estar na rede social hoje. Eu gosto muito do trabalho da professora Raquel Recoeiro, que eu acho que ela é muito didática para ajudar a gente a entender uma coisa que no meu ponto de vista, é problemático na nossa sociedade. Essa mania que as pessoas têm de dizer, o hábito que as pessoas têm de dizer, minhas mídias sociais, né? Desculpa. Então, por que mídias sociais, né? As pessoas estão assim, o que seria mídia social? Bom, a professora Recoeiro, ela nos dá uma explicação assim bastante clara, né? Do que seria a rede social, o que seria site de rede social e o que são as plataformas digitais. Então, por isso, quando eu falo do assunto, eu gosto de adotar essa perspectiva que ela traz, que é pensar o seguinte: a gente tem redes sociais que podem acontecer em mídias digitais. Nesse sentido, essas redes que eu trouxe aqui nessa imagem, através dos seus ícones, elas são, na verdade, plataformas digitais, são mídias digitais, nas quais a gente cria redes sociais. Rede social, ela precede, né? Eu lembro quando a gente morava
eu sou de São Paulo, eu moro no interior faz tempo, mas eu sou de São Paulo, capital da Zona Leste. Na Zona Leste de São Paulo, onde eu nasci e cresci, é muito comum as pessoas colocarem cadeira nas portas, sentar e ficar conversando. Aí um tocava o violão, pegava o violão, isso na rede social. Né? Então, se a gente for olhar aqui, eu vou recuperar o que diz a professora Recoeiro, a rede são as pessoas, instituições materiais, e o foco é nas relações entre esses diferentes atores e pessoas. Isso é estabelecer rede. Fiquei até nostálgica agora, nós fazíamos isso muito na época da minha bisavó, sentar na beira da calçada para assistir o movimento. Pois é, e eu lembro de eu ficar na varanda olhando, porque eu era menor, e aí era a galera dos vizinhos mais velhos, e aí minha mãe não me deixava descer, né? E meus irmãos são todos mais velhos do que eu e tal. E aí, quando chegou na minha vez de ser adolescente, as ruas já começavam a ficar muito perigosas, o pessoal já não sentava mais à porta, e esses hábitos foram sumindo, né? Sim. Mas rede social é isso, é um conceito que vem de um autor da década de 30, dos anos de 1930. Em 34, Moreno publicou uma teoria que ele chamava de sociometria, que era uma medição, uma forma de entender como é que funcionam os grupos sociais e as suas relações, né? Na década de 90, quando surge, então, a internet, o advento da web, né? Aí começam a surgir as mídias digitais, que são esses espaços localizados no ciberespaço em que a gente estabelece redes sociais por outras maneiras, né? Que encurtam as distâncias geográficas, que possibilitam o intercâmbio entre diversas pessoas de diversas raças, gêneros e linguagens e culturas, quer dizer, e que no início dos anos 90 a gente tinha um olhar de que isso seria uma coisa democrática, bacana, que ia ajudar o mundo a se unir, né? E eu gosto de pensar que ainda existe essa possibilidade, de alguma forma, né? Mas também teve todas as outras coisas não tão bacanas que vieram junto com esses tempos e espaços digitais. Então, acho legal a gente separar para os nossos alunos que quando ele está falando que ele está indo para uma mídia social, não, ele está usando uma rede social em mídia digital. Essas mídias digitais têm dois termos que são bastante usados na literatura da área, né, que vem muito dos estudos da comunicação, da sociologia. Então, esses autores, Boyd e Ellison, em 2006, eles cunharam o termo sites de rede social. Eles que criaram esse termo, né, cunharam, né? E aí a Recoeiro vai explicar para a gente que os sites de rede social são ferramentas, portanto, elas não são as redes sociais em si. Elas servem para mostrar, transformar e publicizar essas redes. Já as plataformas digitais é um termo mais recente e que ele é mais, vamos dizer, amplo, porque um site de rede social é uma coisa mais restrita, você fala em site. Plataforma, ela já engloba, por exemplo, os tais dos apps, porque recentemente, por causa da evolução dos telefones, né, das tecnologias móveis, então, assim, tablet, né, essa coisa, telefone, agora principalmente o telefone, que a gente usa para tudo menos para ligar para as pessoas, né, vamos combinar que a gente faz tudo no telefone menos telefonar. Eles têm os apps, então se você monta um site para o computador, ele tem que ter outra interface, né, para o aplicativo, para usar no celular, por exemplo. Então, o termo plataformas digitais, ele é um termo mais contemporâneo e que ele engloba tudo, os aplicativos, os sites de rede social e os outros, né, as outras mídias digitais. Então, quando você fala plataformas digitais, o foco é na estrutura da ferramenta que é usada pelas redes sociais, né? E aí, quais são as affordances, que é uma palavra de inglês, que alguns preferem não, em inglês que alguns preferem não traduzir. Existe uma tradução que advém do campo da ecologia, na verdade, né? Um ecologista que traduziu isso há umas décadas atrás para propiciação, alguns falam propiciamento, e que no campo dos estudos da linguagem, vários autores, como a professora Vera Menezes, por exemplo, a professora Roxane Rojo, eu mesma já adotei em publicações o termo propiciações, né? Então, o que seriam esses affordances? Bom, se você pegar um estudo do design digital, o pessoal do design digital vai falar outra coisa, vai dizer que affordance são os elementos estruturais, né? As distribuições de algoritmo, as características de cor, as experiências de interface entre o usuário e uma plataforma digital, enfim.
A gente pensando pelo campo da linguagem, a gente pensa nessas características, nas propiciações. O que essa plataforma digital propicia? Por exemplo, para atividades educacionais, né? Então, de qualquer forma, quando eu estou falando disso, eu estou falando da estrutura e não da rede social em si. Eu não sei o que vocês acham, se vocês gostariam de comentar isso, fazer alguma pergunta a respeito. Vocês já conheciam? Estou chovendo no molhado, provavelmente. Não, realmente para mim é muito novo essa questão, apesar de utilizar bastante as mídias digitais, ainda pensar nesses affordances, para mim o próprio termo para mim, é bem recente, assim, não conhecia. Obrigada, professora. Pois não, Silvana? Acho que só aproveitando que a Helen falou, eu me sinto assim, meio perdida às vezes, de tantos termos e tantos conceitos novos. Então, acho que essa angústia, tem muita coisa aqui que para mim também é novo, como a professora trouxe, né, termos contemporâneos. E a gente percebe que a cada dia tudo é tão fácil, né, tão simples, vão sendo modificados, e aí daqui a pouco já não é mais aquilo que você está falando, é como se você tivesse perdido totalmente da situação. É claro que os jovens acompanham, têm uma facilidade muito maior em acompanhar todas essas mudanças. E aí eu me coloco muitas vezes no lugar dos professores hoje em sala, né? Como dar conta dessas mudanças tão rápidas, né? Mas, professora Silvana, se me permite falar uma coisa, os jovens não fazem essa distinção aqui, não. Eles entram como usuários do WhatsApp, como usuários do Insta, como usuários do TikTok. Mas eles não conseguem perceber que o que eles estão fazendo é criar redes sociais em plataformas digitais. E o que essas plataformas digitais, elas são materialidades. Elas não são um desenhinho colorido, uma coisa aleatória. Elas são materialidades, elas são montadas a partir de materialidades que são algoritmos, que são também orientados por discursos, porque por trás das materialidades tem subjetividades, tem pessoas, sujeitos ali criando, desenvolvendo aquilo, e que quando a gente fala da rede social, a gente está falando das relações humanas. E quando a gente está falando das plataformas digitais, das mídias digitais, a gente está falando desses objetos, de suas estruturas e quais as implicações quando a gente coloca o ser humano traçando rede nessas coisas. Então, é novo para eles também, viu? Mas é até interessante porque, assim, né, eu falo por mim, eu, dos termos, muita coisa desconhecia, mas é interessante porque você comentou agora, trazendo um pouquinho que os estudantes não sabem, e eu acredito que muitos professores também não sabem distinguir né, fazer essa distinção entre um e outro. Nossa, já dá uma situação de aprendizagem, que eu já estava pensando numa aula dentro da disciplina de tecnologia, que hoje nós temos aí, né, para pensar então em trazer isso, trazer esses termos, não só pegar a ferramenta, né, e descobrir o que é que tem, não, mas aprofundar, ampliar, o que mais dá para a gente explorar com tudo isso que hoje está em mãos. Não é eu acho muito bacana isso, porque quando a gente separa a materialidade, o objeto, a ferramenta da rede social, você olha que você tem coisas diferentes ali, porque senão, ou a gente subjetifica o objeto, ou a gente objetifica as pessoas. Quando a gente fala só mídia social, parece que a gente está mesclando os dois e objetifica as pessoas e subjetifica a ferramenta. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu vou dar um exemplo que uma aluna estava comentando comigo ontem, uma aluna de orientação de iniciação científica, uma aluna de graduação. Ela estava falando, eu sempre vi muito os booktubers, que são essas pessoas que comentam os livros nos YouTube. Mas agora muitos estão mudando para o TikTok, para o BookTok, que eles chamam agora, porque no TikTok o algoritmo é melhor. Aí eu só escutando ela falar isso, eu falei, o que ela vai falar do algoritmo? Ela falou, é porque o algoritmo do BookTok, como o TikTok tem uma tecnologia mais moderna, o YouTube começou lá atrás, o YouTube vem, vamos dizer, transformando, aprimorando as suas affordances. Mas o TikTok já começou com uma coisa mais de agora, então ele já veio com algumas tecnologias mais atualizadas. E ele tem um algoritmo que ele reproduz e ele afeta mais pessoas
atinge mais pessoas mais rápido do que no YouTube. Então, para você ganhar likes, curtidas e follows, que são os seguidores, num vídeo de TikTok, é mais rápido. Então, o seu trabalho fica divulgado mais rápido. Então, a moçada que está querendo mais follows, mais seguidores, né, está querendo mais apreciadores, ele vai buscar uma mídia digital, uma plataforma digital, que tem um algoritmo que faz essa reprodução mais rápida. Porque os algoritmos, eles vão fazer a questão da profilagem, que é o nosso próximo tópico. Gente, eu já entrei nessa história das bolhas, né? Que eu estou falando dos algoritmos, que todo mundo já ouviu falar, que a gente está vivendo em bolhas digitais, né? Mas só que as pessoas acham que, assim, a bolha, tem dois jeitos dessa bolha funcionar, gente, dois jeitos, né? Um é a bolha que o algoritmo, pelas affordances, as características da mídia, gera. Outra é a que eu gero pelos meus procedimentos e pelos meus fazeres nessa mídia. Vocês estão me ouvindo bem? Que um dos meus fones aqui acabou a bateria. Então, o que acontece? Quando eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, da minha página, de uma página minha no meu perfil no Facebook. Quando você entra ali, vai aparecer tópicos, vai aparecer algumas pessoas no seu story, algumas vão aparecer com as carinhas aqui. Por que isso acontece? Né? Olha, depende das curtidas que eu dei, das páginas que eu visitei e das pessoas que me visitaram. Então, algumas pessoas dizem assim, tem uma palavra em inglês, eu vou até escrever aqui no chat, que o pessoal costuma dizer que é o papel do lurker. Vocês já ouviram falar disso? É a pessoa que tem um perfil em rede social, mas ele nunca comenta nada de ninguém, né? O seu perfil está lá, ele estabelece uma rede social, mas ele nunca comenta, nunca fica postando coisas, né? Não dá curtidas. O que ele faz? Ele fica só olhando a vida dos outros. É a tia da janela que ficava olhando atrás da cortina para ver o que o vizinho tinha fazendo. Agora ela fica na janela do Facebook da vida, né? Então, algumas pessoas tiram, por exemplo, os risquinhos no WhatsApp, para não aparecer que leu a mensagem, né? E no Facebook, algumas pessoas dizem assim, se eu não comentar nada, se eu não der curtida, não fizer nada, ninguém vai saber que eu olhei o perfil. Mentira. Porque o algoritmo rastreia. Nós somos sempre rastreados. Todos os percursos que nós fazemos no ambiente digital, eles são rastreados. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, nós somos rastreados. Isso desde sempre que saiu o computador pessoal. O computador cria uma coisa que chama cookie. Ele vai registrar os lugares por onde você passou e tudo mais. Então, você faz uma pesquisa geladeira no Google, aí você vai ficar 20 anos recebendo aquela propaganda da geladeira na sua frente, né? Por quê? Mesmo que você não esteja logado quando você fez a pesquisa no Google, né? Eu faço muita pesquisa e oriento também pesquisa com etnografia digital. Então, são pesquisas que investigam questões que estão nos ambientes digitais. A primeira coisa que eu ensino, né, para os meus orientandos é o seguinte: você vai fazer pesquisa etnográfica digital, vai buscar informação, você tem que limpar os cookies do computador de uma pesquisa para outra. Procurar usar computadores diferentes e logar de lugares diferentes em momentos diferentes. Por quê? O mesmo IP, o mesmo computador, ele vai te dar repetição de resultados. A sua pesquisa fica viciada. E se eu for logar num outro computador, e eu tiver, por exemplo, logado no Gmail, uma coisa assim, ele vai me dar uma pesquisa, ele vai viciar. Então, a gente usa, por exemplo, como recurso, a gente faz a navegação privada, no modo privado, a gente troca o computador, a gente limpa os cookies, a gente troca o navegador, troca a ferramenta de busca, né? Então, uma vez faz com Bing, uma vez faz com Google Search, uma vez vai lá fazer com outro. Quer dizer, por quê? Porque senão, às vezes, você vai passando e você vai deixando rastros. E esses rastros, eles vão construindo uma profilagem, que é um termo que vem da palavra de língua inglesa, profile, que é perfil, né? E essa profilagem, que é uma uma palavra estrangeira, um estrangeirismo que foi aí domesticado, né, e virou esse profilagem, é uma forma de acumular dados sobre as pessoas com base em seus gostos e hábitos. Quem dá essa definição
é a professora Denise Beigelman, da Faculdade de Arquitetura da USP, que tem um livro muito legal, que é um livro sobre políticas da imagem, que acabou de ser lançado, que eu recomendo, porque ela é muito didática, bem legal de ler. Estou apaixonada por esse livro dela. E ela vai falar que é base em seus gostos e hábitos, né? Então vai criando uma profilagem. E aí o Facebook, ele vai mostrar muita coisa. Uma vez que você passou por cima e você bateu o dedo no celular e era aquela propaganda de um vestido, pronto, ele vai três colegas seus das suas redes sociais, assim, de postagem, e o resto do seu timeline é propaganda de vestido. E aqueles vestidos que não comprem, gente, porque demora um tempão para vir da China e quando chega não é nada do que estava parecido. Os algoritmos realmente nos vigiam, né? Para o bem ou para o mal. Agora, gente, assim, vou proteger meus dados. Teve um vazamento de dados enorme agora, recente, né? Os nossos dados todos foram abertos, expostos. Isso foi antes desse apagão do Facebook, bem antes, começo desse ano, né? E os nossos dados estão expostos mesmo. Mas quando você vai a uma loja, você passa um cartão de crédito, eles fazem profilagem. Quando você dá o seu CPF para fazer alguma coisa, cria profilagem. Então, nós estamos na sociedade da profilagem mesmo. É como a gente vai lidar com isso. De que maneira a gente consegue ter um certo controle. Porque aqui essa questão do algoritmo é que se você passar pela minha página, só passar pela minha página, você vai aparecer aqui para mim depois. Então, o lurker, que é aquela pessoa que achava que estava só olhando, não vou comentar nada, não vai acontecer nada, professora Silvana. Nós estamos reféns até um certo ponto. Eu não gosto muito de assumir essa posição de refém. Eu acho que a gente pode usar isso para divulgar coisas boas. Então, vamos fazer igual a moçada, que fala assim, eu vou sair do YouTube e vou para o BookTok, lá que vou conseguir mais seguidores, e vamos fazer coisas legais, vamos fazer trabalhos bacanas com os alunos e vamos divulgar, vamos transmitir conhecimento para a sociedade, vamos passar notícias boas, vamos falar coisas úteis, vamos construir. Por que a gente acha que o único... tem um ditado antigo que a minha mãe falava, que é assim, que os maus, eles se sobressaem quando os bons não fazem nada. A gente acha que a gente tem que... Então não vou mais participar de nada. Foi a mesma discussão quando foi o carro, então não vamos mais andar de carro, então não vamos mais comprar produto que está industrializado, não vamos pegar. Não vamos... Como que a gente faz? Né? Então, eu acho que é o uso consciente, é saber que isso acontece. Então, não é à toa que aparecem algumas carinhas aqui e outras não. Não é só as que eu vou atrás, são as que vêm atrás de mim. Então, eu mesma também vou criando a minha bolha. E aí eu tenho 1.000 e tantos amigos no Facebook, amigos, né? Conexões no Facebook, e aí eu vejo sempre alguma coisa de 2, 3. Aí, às vezes, eu converso com alguma pessoa e diz assim, você me colocou no... Vocês estão me ouvindo? Parece que eu congelei aqui. Estão ouvindo? Às vezes as pessoas assim, você me colocou no restritos. Eu não coloquei você no restrito, para que eu ia pôr você no restrito? Já deu até briga isso, não sei se vai acontecer com vocês, a pessoa achar que você pôs no restrito, não é, o algoritmo ele vai selecionando, porque ele faz a sua profilagem. Agora, com a nova lei de restrição de circulação de dados na internet, vocês devem ter visto que toda vez que você entra num site, ele apresenta para você que tem cookies, e aí a gente dava aquela famosa coisa de aceito, né? Porque se você quer usar o site, você quer ler a notícia, ou você aceita, ou você não lê. Só que quem lê as regras para aceitar? Eles põem lá, porque é obrigado a pôr, sempre foi. Vocês já leram alguma vez? Então, eu já fiz uns estudos de lei, já li estudos sobre a leitura. Muitos sites, eles chegam lá, e aqui é um contrato. E tem uma parte que vai dizer assim... então, os sites de mídia digital, as plataformas digitais, eles botam aquele contrato, e tem uma parte que diz assim, que se você quiser entrar em litígio com ele diz qual que é o fórum de você fazer aquele litígio, né? Às vezes o fórum é num lugar bem específico, numa cidadezinha X, na China, nos Estados Unidos, não sei aonde. Então, para você entrar em litígio com esse site, você tem que ter um advogado que entre com esse processo lá. Sabe quanto tempo e dinheiro que isso custaria? Então, isso é uma questão. Então, com a nova lei de proteção de dados na internet, agora eles têm que dar uma opção que você pode aceitar todos os cookies ou aceitar os cookies de maneira personalizada. Então, tem esse personalizado. Então, você clica no personalizado e você vai olhar que cookies eu aceito ou não.
Quer dizer, o que eu vou deixar que ele me rastreie ou não? Isso também hoje é uma possibilidade, mas ele vai rastrear do mesmo jeito. Isso é o que o Fava Peniza Júnior chamam de mercantilização da era do eu. Porque a era do eu é essa era que começou com a participação intensa dos sujeitos em redes sociais, em mídias digitais, e de colocar fotos de si, das suas atitudes, dos seus eventos, das suas participações. E daí, isso é um grande espaço para o mercado, né? Que vai encontrar ali uma oportunidade de dizer, olha, eu posso facilitar a sua vida, eu já sei do que você gosta, eu já vou te dar as opções e vou te ajudar a achar os produtos que você quer, as coisas que você quer, né? Isso, exatamente. Lozane colocou aqui que Sujeito a Termos e Condições é um documentário que trata sobre essas questões, é bem interessante. E agora tem, por causa da lei da circulação da internet, tem também essa opção de você controlar cookies. Limpar os cookies do seu computador é uma coisa que as pessoas não fazem. Entra na sua plataforma, do seu navegador, limpa os cookies, faz navegação restrita algumas vezes, troca o navegador, né? Essas coisas podem ir viciando menos a sua... Porque é até chato, né? Começa a ficar chato, porque você começa a ter tanta... E, por exemplo, no Facebook você tem uma parte que você pode entrar e deletar você pode proibir dele registrar quando você clica lá e vai para por exemplo, você clicou lá, alguém colocou uma notícia, ele vai para um site de noticioso externo. O Facebook registra que você foi para esse site externo, mas tem dentro das configurações, tem um lugar que você pode marcar que você não quer que ele registre. Você pode selecionar quais propagandas ele está colocando ali para você, que publicidades e que publicidades você não quer que apareça. Você pode bloquear, né? Que dá trabalho fazer essas coisas. Mas a gente tem direito a essas ferramentas, né? Mas não quer dizer que ele vai deixar de fazer profilagem, ele vai. Isso é uma coisa que vocês conhecem com certeza, mas talvez não saibam o nome. Acho interessante os jovens também, a escola também aprender essas coisas, né? Então, o que é colapso contextual? Essa pesquisadora chama Dana Boyd, e ela usa o nome dela assim, ela não gosta de usar letra maiúscula, ela escreve propositalmente com letra minúscula. Ela fez um mestrado em 2008, depois ela desenvolveu uma tese sobre isso, e ela cunhou o termo também, colapso contextual. Então, ela falou que um fenômeno que acontece quando a gente faz esses movimentos por diferentes mídias digitais, criando redes sociais em diferentes mídias, né? Esse movimento transmídia ou intermediático, né? Ela diz que a gente gera um colapso contextual e que é inevitável, né? Porque os contextos passam a ser borrados. Então, eu vou dar o exemplo de dois tipos ou os contextos ficam borrados ou há apagamento de contextos e suas consequências. Então, primeiro o exemplo de contexto borrado. Eu trouxe essas imagens para a gente trabalhar aqui. Esse primeiro ele é de um site que chama Terabytes de Sofrimento. Terabytes de Sofrimento que é uma produção do Rafael, eu não consigo ler o nome dele aqui agora. Mas ele criou esses quadrinhos, né, para falar dessas relações socioemocionais com os espaços digitais, né? Então, a mulher aqui, compartilhei notícia falsa por engano e fingi que foi ironia depois. Meu tweet com erro de português entrou ao vivo no programa da Fátima. A outra, queria tirar selfie com as nuvens, mas a aeromoça mandou desligar o iPhone. Tomei um café e esqueci de tirar foto. Preciso de vidas no Candy Crush, mas tenho vergonha de pedir. E a última, vi um texto político do meu marido no Face e quero fugir de casa. Então, vou pegar esses dois aqui para falar do colapso contextual, né? O homem de terno, todo sério, né? Parece ali um empresário, né? Um senhor trabalhador, bem posicionado na vida, joga Candy Crush. Quem nunca? Na vida jogou um farm, não sei o quê, tarará, né? Preciso de vidas, mas tenho vergonha de pedir. Colapso contextual. Porque é o contexto do homem de negócio, sério, pai de família, pessoa sustentável, não sei o que lá, que mexe com esse, que entra em relação com esse outro contexto. Então, aqui a gente está falando de questões identitárias, porque nós não somos pessoas nós não somos pessoas monofacetárias, né? Monolíticas, com um lado só, paradas e não evoluídas. Nós somos pessoas multifacetadas, né? E multifacetárias. Então,
as nossas identidades, elas são complexas, elas estão sempre em construção, né? E nós temos diferentes formas de nos representar identitariamente. Então, o que vão pensar de mim se eu pedir, né? Que vergonha, o Candy Crush. Quer dizer, para alguns amigos eu posso pedir, para outros não. Por quê? Porque existe um colapso contextual. De repente, eu não quero que eu seja, que as pessoas no meu trabalho me vejam dessa forma. Talvez elas não vão me achar não vão me ter como uma pessoa tão séria. Outro dia eu estava vendo um aluno que faz umas postagens, ele faz parte da minha rede social no Facebook, e ele faz umas postagens, assim, bastante... Ele é adulto, mas é bem jovem, e ele faz umas postagens bem sexualizadas, assim, dele. E dali a pouco aparece assim, dou aula, não sei o quê, quanto que eu cobro. Então veja que faz um colapso contextual ali. Porque eu fico pensando, a mãe de um garoto olhar aquela postagem, o garoto fala assim, mãe, eu quero fazer aula com ele porque ele é um bom professor, mas aí se ela olhar para baixo, ele põe uma... Quer dizer, eu não tô aqui questionando, nem julgando, nem dizendo nada da postagem dele, eu só estou dizendo que tem um colapso contextual. Então, muitas vezes, o que as pessoas criam são perfis diferentes, em mídias digitais diferentes, para postar coisas diferentes, né? Para pegar públicos diferentes, que era o que a gente estava falando agora há pouco, né? Essa do vi um texto político do meu marido no Face Quero Fugir de Casa, gente, as últimas eleições, esses últimos anos, o que deu de briga de família, e aí um dos memes que mais circulava era aquela história, né? Brigo com a família, mas não mudo minha posição política, então corto do Face, corto do grupo, saio do grupo do WhatsApp, mas não sei o que lá. Então, por quê? Porque uma das coisas que os algoritmos fazem é criar polarização. Eles não criam, eles estimulam, né? Eles estimulam a polarização, porque o algoritmo, ele não tem vida própria, ele tem alguém por detrás, criando profilagem, e a gente alimentando essa profilagem, certo? Ficou claro, né? Porque, assim, a tecnologia em si não faz nada sozinha, né? Então, tem alguém por detrás gerenciando a profilagem e a gente alimentando a profilagem. Então, o que acontece? Ali, ele vai polarizar, porque uma das consequências da bolha é a polarização. E a polarização, ela vai acontecer, um dos resultados da polarização vai acontecer quando a gente não quer que os contextos sejam borrados. Então, quando mescla os contextos, às vezes você quer sair, então você vai, olha, eu vou ficar para esse lado, você fica para aquele. Então, cria polarização. E essas polarizações, elas não são boas para uma discussão democrática, para uma vida social de uma cidadania saudável, né? Porque a gente não sabe mais, a gente não aprende mais a ouvir, a gente não aprende mais a argumentar, a gente simplesmente quer defender o ponto de vista e quer que o outro concorde. E se não concordar, eu te bloqueio, ou então vou te tirar do meu contexto, né? Esse apagamento de contextos também que tem consequências é outro resultado do colapso contextual. Porque muita coisa que a gente faz, às vezes, eu não sei se vocês notaram, mas tudo que eu coloquei aqui, eu trouxe com referência, de onde que eu tirei. Uma coisa que a gente faz muito nas redes sociais, em meio digital, é reproduzir, compartilhar coisas, e em um determinado momento, há um apagamento das autorias. Então, a autoria deixa de ser relevante, porque a mensagem em si, isso é só um meme. Não é que se eu estivesse aqui copiando um livro ou passando uma música de alguém dizendo que é minha. É só um meme, é só uma mensagem, é só uma fotografia qualquer, Então, é como se aquela produção, ela não tivesse uma autoria, ela não tivesse um endereço de origem. E se para você rastrear, você tem mecanismos de rastrear. Porém, chega um determinado momento que o contexto em que aquilo saiu é apagado, e isso pode ter muitas consequências. Por exemplo, uma jovem que põe uma foto de uma festa, que ela está com a família ali, está todo mundo, sei lá, num churrasco, mais à vontade, tarará, e alguém se apropria dessa foto e faz algum meme ou escreve alguma coisa. Então, existe um apagamento do contexto e aí existe um colapso contextual e isso pode trazer consequências, né? Então, tem consequências para a construção e representação de identidades, que pode levar a ações racistas, homofóbicas, gordofóbicas, a uma série de coisas, né? A intolerâncias políticas, religiosas, né? Polarização, e também essas construções fictícias de notícias.
Porque como diz a minha colega Juliana Doreto, né, é jornalista que trabalha com a gente lá no programa de pós-graduação em linguagem, mídia e arte da PUC, Campinas, ela diz assim, notícia é notícia. Notícia falsa é que ela é baseada numa coisa que não é um fato ocorrido, mas na percepção de alguém e nos seus interesses próprios e nas suas ideologias, na sua, sei lá o quê, né, na sua vontade política ali, ou de querer causar, né? Criou ali, virou notícia, divulgou, é notícia. Então, quando a gente fala fake news, não, notícia é sempre notícia, mas nem sempre ela é baseada em fatos, às vezes é baseada em ficção, né? Na cabeça de alguém, né? Sabe, aquelas vozes da minha cabeça, referência, vozes da minha cabeça, a tia do WhatsApp, essas coisas. Porque, mas aí se eu soltei, ela vai criar um colapso contextual, né?